Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre 11 dicas para tornar a aula expositiva inesquecível. Nem sempre você pode alternar suas técnicas didáticas a ocasiões em que a aula terá de ser expositiva mesmo, né? A técnica da exposição oral. Então, o que fazer para tornar essa aula mais dinâmica, atraente, participativa? Eu quero dar 11 dicas para vocês, tá certo? Se você realmente tem interesse nesse tipo de assunto, eu quero que você desde já deixe aí a sua curtida, tá certo? E depois também faça um comentário, compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se imediatamente, porque eu estarei publicando aqui toda semana um novo vídeo para você. Tá ok? Muito bem, então vamos lá, olha, são 11 dicas especiais para você tornar a sua aula expositiva inesquecível. E a primeira dica é a seguinte, olha, limite o período de tempo da sua aula. Claro que essa limitação vai ser de acordo com a faixa de idade. Se você, por exemplo, é professor da área infantil, do maternal, o maternal, a professora tem de contar uma história durante 5 minutos. Não pode passar disso, senão a criança perde a atenção, a concentração. Primários, aí leva um tempo maior, né? 15 minutos, 20 minutos. Já os adolescentes, cerca de 30 minutos, 35 minutos. Os adultos, você tem de trabalhar com eles durante 50 minutos, porque se passar de 50 minutos, eles já começam a perder a concentração. Você pode, claro, esticar um pouco mais a aula, 1 hora e 10, mas terá de fazer pelo menos um intervalo de 10 minutos para o aluno voltar concentrado, tá certo? Então está aí a dica. O êxito ou fracasso das aulas expositivas sempre vai depender das habilidades do professor. É importante isso aí, tá certo? Então a primeira dica é limite o período de tempo da aula. Esse período excedente, né? De repente você pode alternar sim com outras técnicas, como trabalhar com painéis, trabalhar com seminários, projetos pedagógicos, dinâmicas de grupo. Se você tiver um período excedente, você pode fazer também essa alternância com a técnica da exposição oral. Ok? Vamos lá para a segunda dica? Olha, a segunda dica é planejar o que vai dizer. Isso, fazer um planejamento de aula, fazer pelo menos um esboço da sua aula para você não se perder em divagações. Então eu aconselho alguns pontos aqui interessantes, como por exemplo, formulação de objetivos. Formule os seus objetivos. Quais são os seus objetivos para a sua aula? E é interessante trabalhar com 3 tipos de objetivos. Um objetivo geral e pelo menos 3 objetivos específicos. Você pode trabalhar também com objetivos comportamentais operacionais. É quando você diz assim, olha, ao cabo dessa aula eu espero que os meus alunos façam isso, façam aquilo, ou seja, eles se expressem através de uma ação que faça com que você compreenda que eles de fato aprenderam, ok? É um feedback que eles vão te dar, mas só que de forma imediata. Eu gostaria que os meus alunos, ao término dessa aula, escrevessem a relação dos 5 livros poéticos da Bíblia, por exemplo, não é? Então ele vai lá, o aluno, ao final da aula, vai lá e escreve de fato, ou seja, ele se exprimiu através de uma ação, tá bom? É um objetivo operacional comportamental. Então formule objetivos, selecione o conteúdo. Você tem o conteúdo da revista, claro, mas você não precisa passar todo aquele conteúdo. O ideal é que você se lance à pesquisa
não é? Através de todos os recursos que você tenha para pesquisar, para ampliar o seu conteúdo, ampliar o seu material, ampliando, enriquecendo o seu material, você terá necessidade de fazer um novo esquema, um novo esboço, ou seja, pontos e subpontos. Dividir o texto, o conteúdo em sua totalidade em pontos e subpontos. Então agora você tem diante de si não mais o conteúdo da revista em si, mas o seu conteúdo, muito mais rico, não é? Então é necessário agora que você selecione quais são os conteúdos principais que eu vou trabalhar com os meus alunos sobre esse determinado tema. Então estabeleça os objetivos e selecione os conteúdos. Selecione os recursos didáticos também. São vários recursos que você pode trabalhar e você, em cada etapa da aula, terá de selecionar os recursos previamente. Tá bom? Se você vai trabalhar com o texto, se você vai usar o data show, ou se você vai trabalhar com realities, você vai levar mapas, vai trabalhar com gráficos, infográficos, é necessário selecionar previamente os recursos que você vai se utilizar na sua aula, tá certo? Muito bem, escolha também os procedimentos didáticos. Quais são as técnicas que você vai trabalhar? Quais são as técnicas? Os procedimentos. Você vai dividir a turma em pequenos grupos, você vai trabalhar com seminários, com painéis, você vai se utilizar do data show e associado ao data show, não é? Aos slides do PowerPoint que você vai passar, você vai trabalhar com técnicas de perguntas e respostas, enfim, não importa quais sejam as técnicas que você vai variar, mas é necessário que você selecione previamente essas técnicas e coloque no seu plano, ok? Muito bem, escolha depois as formas de avaliação. Você vai trabalhar com avaliação diagnóstica, avaliação formativa, que é a avaliação que você faz ao longo do processo, né, ao longo da sua aula, ou você vai trabalhar com avaliação somente no final, quando a aula terminar, enfim, que é a avaliação formativa. 3 tipos aí de avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Você precisa selecionar qual é a forma de avaliação que você vai se utilizar na sua aula, ok? Muito bem. Então, a terceira dica, olha, prepare algumas perguntas para fazer aos alunos. Sim, perguntas. A técnica de pergunta e resposta é uma técnica milenar e ela foi utilizada por Jesus em seu ministério terreno. Claro que Jesus ele sabia mesmo utilizar essa técnica, porque ele fazia perguntas já esperando as possíveis respostas dos seus alunos. E é muito bom esse tipo de técnica, porque você melhora bastante a comunicação. Você passa de uma comunicação unilateral, em que somente o professor fala o tempo todo e os alunos ouvem, para uma forma de comunicação bilateral, quando você faz perguntas, os alunos podem responder, ou então, melhor ainda, uma forma de comunicação multilateral. É quando você faz uma pergunta, os alunos podem debater essas perguntas, argumentar entre eles, depois devolvem para você, não é? E fica aquela interação, aquela dinâmica muito interessante, e os alunos gostam muito de toda essa atividade, ok? Muito bem, então prepare sempre algumas perguntas para fazer aos seus alunos, ok? Qual é a quarta dica? A quarta dica é a seguinte, olha, dê exemplos que envolva a experiência dos alunos. Sempre, sempre, tudo que a gente ensina deverá ser aplicado à realidade de vida dos alunos, ao cotidiano deles. Então a gente precisa fazer uma contextualização. Estamos lá falando sobre as histórias bíblicas do Antigo Testamento, todas elas deverão ser contextualizadas. O aluno precisa saber o que ele vai fazer com essa informação. Está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje, para a vida dele hoje, como é que ele vai fazer? Não é?
Então é extremamente importante que você dê exemplos que envolvam a experiência de vida dos seus alunos. É necessário aproximar o máximo possível o conteúdo bíblico da realidade de vida dos nossos alunos. Jesus ele sempre partia, não é, do conhecido para o desconhecido. Vocês se lembram daquelas parábolas lá de Mateus? É uma coletânea de parábolas especiais, não é? Começa sempre assim, olha, o reino de Deus pode ser comparado. O reino de Deus se assemelha. O reino de Deus pode ser comparado a uma rede de pescar. Então Jesus sempre partia, não é, do conhecido pelos discípulos para se chegar ao desconhecido. Tá bom? Então, olha, é muito importante aqui essa quarta dica, não é? Ou seja, você sempre dar algum exemplo que envolve a experiência direta dos seus alunos no aqui e agora. Isso é importante. A quinta dica é a seguinte, olha, dê um pouco de humor à exposição. Humor. Tem professores que são sisudos, carrancudos. E é claro que esse tipo de professor, ele não está talhado para o magistério, e especialmente para o magistério cristão, ok? Então, é necessário que o aluno ele se sinta num ambiente convidativo e ele sinta prazer, na verdade, em estudar a palavra de Deus. O conhecimento, ele gera prazer. Ainda mais se referindo à palavra, ao estudo da palavra de Deus, não é? Então, dê um pouco de humor. Não é para você ficar contando anedotas e perdendo tempo com coisas que não têm importância, relevância. Não é nada disso. É você usar o humor, ter bom humor para gerar prazer, satisfação do aluno. Tá ok? Muito bem. Então, a educação, ela envolve, né, sociabilidade, comunicabilidade e quando você se relaciona de uma forma bem tranquila com o seu aluno, é claro que ele sente prazer em estudar a palavra de Deus. Costumo dizer o seguinte, que a palavra sabor é da mesma origem da palavra saber e sabor, ou seja, o saber gera sabor, gera prazer, gera satisfação. Então, se o aluno está na sua sala completamente desinteressado, ali entediado, alguma coisa está acontecendo com o seu ensino, com a sua forma de ensinar. Tá certo? Muito bem. Bom, a sexta dica, né, é sumariar os pontos essenciais. Mas, professor, sumariar não é a mesma coisa que fazer um esboço ou um plano de aula? Não, aqui eu quero especificar bem isso aqui, ok? Eu quero enfatizar bem. Aqui eu quero dizer que você precisa fazer um esboço diferente daquele esboço que você recebeu da sua revista didática, publicada por uma determinada editora, ok? Você tem que não se satisfazer com aquele esboço, mas elaborar um novo esboço. E sumariando os pontos principais a partir desse novo esboço que você fez. Esse novo esboço, claro, ele contará com a sua experiência, contará com as suas pesquisas, com os materiais que você leu ao longo da sua vida, com o conhecimento que você acumulou historicamente. Então, você tem diante de si um novo conteúdo riquíssimo, terá necessidade de sumariar, ou seja, terá necessidade de pegar esse conteúdo novo e dividir em pontos e subpontos para que o seu aluno entenda com tranquilidade o assunto que você estará abordando, ok? Então, a dica é sumariar os pontos principais. O esboço ele facilita, não é? E aprofunda os temas que você está desenvolvendo. O esboço nada mais, nada menos é que uma decomposição, ou seja, você tem o todo da mensagem, você divide esse todo em partes menores, estabelece a relação entre essas partes
e estabelece a relação entre essas partes e o todo. Depois você junta as partes num todo novamente, não é? Então, essa é a finalidade do esboço. E os alunos conseguem compreender melhor quando a gente trabalha dessa forma, não é? Muito bem. A sétima dica, olha, não saia daí, aproveite se você está interessado nesse assunto, se esse tema está sendo útil para você, compartilhe esse vídeo, não é? Curta esse vídeo agora mesmo, para você não se esquecer depois. E você vai estar me ajudando, sem dúvida nenhuma, a continuar com esse trabalho aqui na internet, no YouTube, não é? E divulgar todo esse trabalho que a gente vem realizando ao longo dos anos. Então, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Então, olha, são 11 dicas e a sétima dica é melhore a elocução. Isso mesmo, a fala é de extrema importância, não é? Nós nos comunicamos a maior parte do tempo com a nossa fala, então a gente precisa melhorar a elocução. Então procure dar ênfase na sua fala. O que significa isso? Quem ensina, todo professor sempre busca a ênfase de alguma maneira. E às vezes você precisa aumentar o volume da sua voz para alcançar a ênfase. E outras vezes basta diminuir o volume da voz para alcançar a mesma ênfase. Então você terá, na verdade, de modular a sua voz. Não pode o tempo todo estar lá em cima, não é? Quase que gritando numa voz altissonante, quase ensurdecendo a sua turma, mas também não pode falar em tom monótono, né? Assim, bem, eu costumo dizer, entojante, cansativo, desanimado. Não, de jeito nenhum. Então tem que estar o tempo todo alternando o volume e o tom da voz, justamente para se conseguir a ênfase. Então, procure não falar assim como alguns políticos falam, assim, pelos cantos da boca, né? Parece que eles não querem ser entendidos. Alguns políticos. O professor não, ele fala de forma clara. Pronuncia a palavra plena, de forma plena, cheia, cabal, total. Articule bem a sua voz para que os alunos possam compreender bem o que você está dizendo. Ok? Então melhore a sua elocução. Procure atribuir velocidade, ritmo, tom, naturalmente apropriados a cada frase. Tá certo? Tenha cuidado com a linguagem. A linguagem é extremamente importante, né? Tem professores que falam só para impressionar os alunos. Hoje em dia isso não cabe mais, não é? Porque a informação e o conhecimento está à disposição de todos de igual modo. Então, comunicar hoje significa passar tudo, tornar comum, pôr em comum. Então, tudo que você sabe, o seu aluno deverá saber de igual modo. De igual modo. Ter cuidado com a linguagem significa se utilizar de uma linguagem também mediana, média. Não se valha de uma linguagem rebuscada, acadêmica. E, claro, também não pode ser uma linguagem vulgar. Então, estabeleça uma linguagem mediana para que aqueles alunos que tiveram dificuldade para estudar, não estudaram por muito tempo, não se escolarizaram, eles possam te alcançar tranquilamente. E aqueles já graduados, quem sabe pós-graduados que estejam em sua sala, eles te alcançarão com tranquilidade também. Tá certo? Então tenha cuidado aí com a linguagem, tenha cuidado sempre em aumentar o universo vocabular dos seus alunos. Tem professores que não se preocupam com isso, não é verdade? Mas é necessário aumentar, ampliar o universo vocabular dos nossos alunos.
Então, quando tiver uma palavra nova para pronunciar, pronuncie. Pronuncie a palavra, mas dê imediatamente o significado da palavra, dessa expressão nova, para os seus alunos. Porque a intenção é sempre fazer com que eles compreendam. E no nosso caso, compreendam a mensagem da palavra de Deus. Ok? A nona dica é: use frases simples e curtas. A frase falada deverá ser sempre curta, direta, sem interpolações, sem ambiguidades, ou seja, evitar o duplo sentido. Tem que falar de forma direta. Às vezes nós queremos interpolar e colocar uma série de coisas e queremos enfeitar demais a nossa fala, não é? Uma frase bem elaborada. Não, fale de forma direta. Quando a gente escreve alguma coisa, aí sim a gente tem tempo para elaborar, corrigir, revisar. Mas a fala, ela é muito dinâmica. Então a fala tem de ser direta. Nunca fale da mesma forma que você escreve, senão você vai entediar seus alunos. Eles vão fugir da sua sala. Tá ok? Então, olha, use frases simples e curtas para ensinar. Ok? Muito bem, a 10ª dica, olha, estamos chegando aí à 11ª, são 11 dicas para melhorar a sua aula expositiva, ok? Para tornar a sua aula expositiva inesquecível. Saiba usar, essa é a 10ª, a gesticulação. Sim, nós nos valemos, não é, da fala quase que o tempo todo, mas nós também nos comunicamos através da gesticulação, não é? É uma expressão não verbal. Dizem os especialistas que cerca de 55% da nossa mensagem, olha, 55% é comunicada através de uma expressão não verbal, através dos gestos, ou seja, o corpo fala. Nós movimentamos o tempo todo as mãos, a cabeça, todo o corpo, não é? Nós articulamos o nosso rosto e os alunos compreendem as coisas à medida que a gente vai juntando a articulação e o movimento do corpo com a nossa voz. Ok? Então a gesticulação ela serve para reforçar aquilo que a gente diz através da mensagem falada, da comunicação falada. Então, o professor ele precisa prestar atenção nos feedbacks que os seus alunos lhe dão o tempo todo, não é? E às vezes os feedbacks são através dos gestos ou da articulação do rosto. Então, preste bastante atenção nos feedbacks, porque às vezes você tem na sala um aluno muito tímido, ele não vai falar que não está entendendo, mas ele vai articular o rosto, ele vai franzir a testa e você vai perceber que ele não te entendeu e aí vai voltar e vai explicar tudo direitinho de novo. Ok? Muito bem. E a 11ª e última dica que eu quero deixar aqui, olha, estabeleça contato ocular com seus alunos. Isso, olhe para os seus alunos, não fique olhando para os cantos da sala, para o teto, não. Olhe diretamente para o seu aluno para que ele se sinta importante. Eles vão perceber que você tem interesse não simplesmente em cumprir um programa, mas o seu interesse está neles, na pessoa deles. Então mantenha o contato ocular com seus alunos e as suas aulas serão dinâmicas, interessantes, mesmo sendo expositivas, somente expositivas quando você não tem oportunidade de alternar a técnica da exposição oral, a técnica preletiva, com outras técnicas mais colaborativas, mais dinâmicas. Ok? Essas são as minhas 11 dicas para você melhorar ou tornar as suas aulas expositivas muito interessantes, né? Muito interessantes. Pois bem, se você gostou dessa aula, curta essa aula, coloca aí um joinha, tá certo?
curta a aula, compartilhe esse vídeo e também se inscreva e convide outros colegas seus professores para se inscreverem. Tá certo? Olha, um grande abraço!